Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Apesar que amanhã eu vou trabalhar, mas eu estou dando uma estudada aqui na lição da Escola Bíblica Dominical. E aconselho vocês a frequentarem a Escola Dominical. Estamos estudando esse tema no trimestre. Os ataques contra a Igreja de Cristo. Várias lições importantes. Podemos até dizer que todas as lições são importantes. E já estamos na lição número 7, né? Amanhã, quem tem escola dominical aos domingos, é muito importante. Os cristãos antigamente gostavam muito de escola dominical. Hoje os cristãos, a maioria, estão dando a mínima, né, para a escola dominical. O domingo eles arrumam qualquer coisa para encaixar o tempo aí, preencher o tempo. Mas a escola dominical não querem mais. O porquê eu não sei. Mas cada um é livre, né? Ninguém é obrigado a nada. A gente não está numa ditadura evangélica nem uma ditadura cristã. Deus deu ao homem o livre arbítrio, livre escolha. Mas é fundamental para o crescimento da fé, o crescimento espiritual, o crescimento da maturidade cristã. Maturidade cristã. Porque tem muitos cristãos aí que tem 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de igrejas, mas não consegue crescer nem desenvolver no conhecimento bíblico, porque não procura buscar, estudar, ler, se informar, crescer. O que foi que o apóstolo Pedro disse na sua carta, na sua segunda carta? Capítulo 3, versículo 18, né? Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então é importante o cristão procurar crescer na graça e no conhecimento. Tá normal aqui. Meu Face está normal. Só que a minha conta está com a restrição aí, aonde as minhas publicações ela fica lá, vamos dizer uma expressão popular, lá no rabo da fila, né? Quase ninguém dá para ver. Bem, estou falando aqui que o cristão tem por obrigação buscar o conhecimento bíblico. E uma das alternativas é frequentar uma escola dominical. É importante a escola dominical. Eu frequento a escola dominical desde o princípio da minha conversão. E mesmo antes de passar pelo processo do novo nascimento e a regeneração operada pelo Espírito Santo, que eu comecei a entender o que era Deus, o que era realmente comecei a sentir o amor de Deus, a presença de Deus, ter contato, intimidade e amizade com Ele. Antes disso, toda a minha infância eu também, toda não, mas uma boa parte da minha infância eu frequentei a escola dominical nas classes e departamentos infantil. E ainda me lembro do que eu aprendi na minha infância, na escola dominical, para você ter uma ideia o quanto é importante levar os filhos para a escola dominical. Eu ainda me lembro de histórias bíblicas que eu aprendi naquele tempo. A história de Jonas, a história do apóstolo Paulo, a história de Noé. Tudo aquilo que eu aprendi na infância ficou armazenado aqui na minha mente. A criação, a criação do homem e da mulher, tudo isso ficou armazenado. Na minha adolescência também frequentei a escola dominical, nos meus
10, 11, 12 anos. E também me lembro, inclusive o meu professor daquela época, hoje é meu professor atual, né? O irmão Gilberto, que naquela época, quando eu tinha meus 11, 12 anos, também a irmã Mirtes foi minha professora, a esposa do presbítero irmão Sérgio, foi a minha professora naquele tempo. E eu aprendi, e muitas coisas eu guardei daquele tempo. Quando eu retornei para Jesus, com meus 16 anos, retomei a minha frequência na escola dominical. Mesmo sem poder estar assíduo por causa do trabalho, que às vezes, e muitas das vezes eu trabalho dia de domingo, mas mesmo sem eu estar presente, eu estudo a lição para não ficar desatualizado do que foi ensinado no domingo passado. Por exemplo, amanhã eu trabalho, mas eu já estudei a lição para não ficar desatualizado dos assuntos. Então, desde os 16 anos até agora, que já estou com 39, eu frequento a escola dominical e tenho 99% das lições de lá para cá. Se eu perdi uma ou duas, foi muito. Tenho todas elas, está tudo aqui. Todas as lições antigas. E isso é importante. Há quem ache isso uma besteira, uma baboseira. Há quem ache que isso não é nada. Realmente não é nada para quem não tem interesse por essas coisas. Para quem não tem interesse, vai julgar que isso não é nada. Mas para quem gosta, sabe o que é ter prazer em aprender a palavra de Deus. Tem gente que acha, não, escola dominical é um negócio para manipular e tal, e coisa do tipo. Mas eu discordo. As lições bíblicas da escola dominical, ela tem embasamento bíblico. Claro que nem sempre vamos concordar em 100% com o que o professor ensinou, com o que o escritor escreveu. É impossível, porque nenhum ser humano nessa terra pensa igual 100%, igual ao outro, igual ao seu próximo. Ninguém. Sempre vai ter alguém que vai ter uma linha de pensamento diferente, entender algo diferente do outro. Isso é normal, faz parte. O importante é termos a Bíblia como a nossa base, né? Mesmo que alguma coisa na lição você discordar, mas aí você tem a sua base, sua fonte primária, que é a Bíblia Sagrada. E amanhã o assunto que está sendo ensinado vai ser sobre a sutileza da relativização da Bíblia. Você sabe o que é isso? A relativização da Bíblia é ter a Bíblia como um livro qualquer. É deixar de acreditar na Bíblia como verdade absoluta. E, infelizmente, uma grande parte de ditos cristãos, vou botar até entre aspas, né? Uma grande parte de supostos cristãos ou pseudos cristãos não acreditam mais na veracidade da Bíblia como sendo a palavra de Deus, por causa das teorias do politicamente correto, por causa do relativismo cultural, por causa das narrativas dos ateus, de pessoas que são céticos e são contra o cristianismo e a Bíblia Sagrada. E tem cristãos que caem nessa lorota de acreditar nessas narrativas falsas, onde eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia só contém,
Eles vêm com essas histórias de que a Bíblia ela foi escrita pelo homem, foi modificada com o passar do tempo, que nem tudo que está na Bíblia é verdade. E tem cristãos que dizem ser cristãos, que eu chamo de pseudo-cristão, porque o verdadeiro cristão não negocia a sua fé, o verdadeiro cristão não abandona a sua fé, o verdadeiro cristão não se conforma com este mundo, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 2, mas ele transforma a sua mente, não se conforma com este mundo, mas ele se transforma pela renovação da sua própria mente. Então, o cristão que se diz ser cristão, que está conformado com este mundo e que desacredita da Bíblia, ele não é um verdadeiro cristão, é um falso cristão. E isso eu digo sem medo de estar pecando na minha afirmação. Eu estou sendo categórico em dizer que o cristão que desacredita da Bíblia, ele é um falso cristão. O verdadeiro cristão, ele crê na Bíblia 100% do que está escrito. Lógico que a Bíblia, para ser interpretada, você tem que conhecer a hermenêutica e a exegese do texto. E existem mandamentos e textos lá no Antigo Testamento que foi só para aquela época, a gente sabe disso. E existem outras questões que elas foram ratificadas no Novo Testamento, elas foram repetidas no Novo Testamento para que se dê uma sequência àquelas práticas, aquelas obras, aqueles mandamentos, aquelas ordenanças. Muitas coisas a gente sabe, mas se você conhecer a exegese e a hermenêutica, que é a arte da interpretação bíblica, você vai entender quais mandamentos no Antigo Testamento ficou só para aquele tempo e quais foram ratificados por Jesus, pelos apóstolos, e estão em evidência, estão em uso nos dias de hoje. O que não podemos fazer é relativizar a Bíblia. É ter a Bíblia como um livro normal, um livro comum, um livro qualquer, porque não é. Não é. A Bíblia, lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e ela vai até a divisão da alma e do espírito. Então a Bíblia ela é viva. A palavra de Deus ela é viva. E a prova disso é que ela muda, transforma, converte, liberta pessoas que antes viviam no vício das drogas, no crack, na maconha, na cocaína, pessoas que viviam no vício do álcool, do cigarro, da prostituição, do adultério, pessoas que eram criminosos, roubavam, assaltavam, matavam. E quando essas pessoas acreditam na Bíblia e acreditam no sacrifício que Jesus fez por ela, pela fé, não as pessoas que querem entrar numa religião sem passar pelo novo nascimento, mas as pessoas que acreditam e crê na Bíblia e no sacrifício de Jesus, realmente essas pessoas passam por uma grande mudança, uma verdadeira mudança. Isto é uma das provas, essa é uma das maiores evidências de que a Bíblia ela não é um livro comum. Não é um livro comum. Ao longo da história, já tentaram destruir a Bíblia, já queimaram Bíblias, imperadores queimaram Bíblia, jogaram Bíblia no fogo, rasgaram Bíblia, proibiram Bíblia e nunca conseguiram, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A prova
que a Bíblia é a palavra de Deus, além das transformações das vidas ao longo dos anos, ao longo dos séculos, é que este livro é indestrutível. É indestrutível. Já tentaram destruir, já tentaram acabar, já tentaram de tudo. E a Bíblia é o livro mais lido no mundo, mais traduzido em vários idiomas, que tem mais traduções em vários idiomas, é a Bíblia. O mais lido no mundo, o mais traduzido no mundo e o mais vendido no mundo. Não tem prova maior de que isso é algo de Deus. Se a Bíblia fosse um livro qualquer, como as obras de Sócrates, de Platão, de Freud, né, de qualquer filósofo que já passou nessa terra, homens até influentes, né, Karl Marx e tantos outros aí que já morreram e deixaram suas obras escritas, que muitos hoje em dia só servem para ser enfeite numa estante, né? Ou estão em algum museu. Diferente, a Bíblia Sagrada, ela continua em evidência, continua em uso, continua sendo utilizada, lida, ensinada, ministrada. Quer mais prova do que isso, de que a Bíblia é um livro de Deus? Qual outro escritor, qual outro livro neste mundo, nessa terra, é mais lido? Qual outro livro passa tanto tempo em evidência? Nenhum. Porque se você ler qualquer outro livro aí, você lê 1, 2, 3 vezes, depois você encosta ele para lá, não lê mais, porque você já sabe, já leu, já conhece, não quer saber mais. Mas a Bíblia é diferente. Quando a gente lê a Bíblia, você sente que o autor da Bíblia está presente. A Bíblia teve 40 escritores, cerca de 40 escritores, mas ela tem um único autor, que é o próprio Deus. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Correto. Mas você queria que Deus usasse um cavalo, um jumento, um cachorro para escrever a Bíblia? Não tem lógica. Se a Bíblia ela tem uma linguagem humana para os homens, se a mensagem da Bíblia é para os homens, certamente Deus ia usar os homens como ele usou. Essa é a verdade. Como disse uma certa irmã aí, quando gravou um vídeo, tem pessoas que dizem que Deus foi criado pelo homem. O homem criou o seu próprio Deus e cada homem cria o seu Deus. E refutando essa afirmação satânica e diabólica e mentirosa de que o homem foi que criou a Deus, eu repito o que ela disse. Se eu tivesse de criar um Deus para mim, eu iria fazer um Deus que atendesse os meus caprichos. E eu afirmo, se a Bíblia fosse escrita por homens naturais, pecadores, homens com inclinações carnais, ele ia colocar escrito dentro da Bíblia Sagrada que o homem podia ter 4, 5, 7, 8, 10 mulheres. Se a Bíblia fosse escrita por homens carnais, ele não ia escrever aqui que temos que perdoar e amar os nossos inimigos. Se a Bíblia fosse escrita por homens carnais e naturais, não ia estar escrito aqui que é pecado o adultério, que é pecado a prostituição, que é pecado a embriaguez, que é pecado roubar, que é pecado mentir. Se a Bíblia fosse escrita por homens normais, naturais e pecadores, com inclinações carnais, tudo que estava escrito ia ser para satisfazer o ego dele, seu próprio ego. Mas uma das provas de que a Bíblia foi inspirada por Deus é que ela vai de encontro a toda a prática pecaminosa, todo tipo de iniquidade, toda injustiça que os homens cometem. A Bíblia bate de frente, porque a Bíblia é um livro que confronta, não somente conforta.
Muitos querem a Bíblia só para se confortar quando estão passando por um momento de aflição, angústia, dor, tristeza, momentos de tribulação. Aí pega um salmo bíblico: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, muitos usam a Bíblia só para se confortar, mas a Bíblia, ela também é um livro que confronta. Ela vai bater contra a tua carnalidade, ela vai de encontro aos teus pecados, ela vai desmascarar você, ela vai desmontar você. A palavra de Deus, ela vai bater como um martelo que bate na pedra. Ela vai confrontar o teu pecado, a tua iniquidade. E isso é uma prova de que a Bíblia é a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Muitas profecias bíblicas que foram profetizadas no Antigo Testamento se cumpriram. Muitas ainda irão se cumprir. Mas se você der uma rápida pesquisada, você vai ver que muitas coisas que os profetas falaram se cumpriram na risca. Se cumpriram com precisão, sem falha, sem remendo. Muitas profecias se cumpriram com precisão. Alguns ainda irão se cumprir, mas tudo que está escrito na Bíblia Sagrada vai se cumprir. Tudo que está escrito vai se cumprir. A Bíblia fala sobre uma só moeda. A Bíblia fala sobre a globalização das nações. A Bíblia fala de um governo mundial que um dia vai se levantar. A Bíblia fala do aumento da iniquidade, do esfriamento do amor. A Bíblia fala sobre a proliferação dos falsos profetas, que são muitos nos dias de hoje. Inclusive, há muitos pastores que já estão relativizando a Bíblia. Vou dizer o nome de um porque se tornou público. Ed René. Se você pesquisar aí no YouTube, aí vai achar ele. Ed René. O qual falou que a Bíblia precisaria ser atualizada ou ressignificada para atender às questões da sociedade atual. Um homem desse é um falso profeta. Ele pode ter milhões de seguidores, mas é um falso profeta. A Bíblia, ela é transcultural e atemporal. A Bíblia, ela é transcultural, ela entra em qualquer cultura, ela serve em todos os tempos, porque ela é atemporal. Então, a Bíblia não precisa ser atualizada nem ressignificada para acomodar os pecados da sociedade atual. O homem é que tem que se enquadrar dentro da Bíblia, e não a Bíblia se enquadrar aos desejos do homem. Hoje temos igrejas inclusivas. As igrejas inclusivas ou igrejas inclusivistas são as igrejas que aceitam a homossexualidade como coisa normal. Então já existem as igrejas inclusivas, né? Pai do seu irmão Josué, existem igrejas inclusivas onde aceita a homossexualidade, o lesbianismo, todo tipo de pecado pode. E as pessoas estão lá, louva, canta, prega, tem grupo de louvor, tem tudo. Mas eu quero ver como é que vai entrar no céu, porque para entrar no céu tem que deixar o pecado, tem que abandonar a iniquidade, tem que nascer de novo. Nenhum ser humano pode pegar a Bíblia e submetê-la à sua própria vontade. Você é que tem que se enquadrar dentro da Bíblia. Você é que tem que se negar a si próprio.
um dos pilares do cristianismo é esse aí. Jesus, quando começou a pregar, a mensagem de Jesus foi: arrependei-vos. E Jesus não só mandou se arrepender, não. Ele disse que aquele que quiser, primeiro. Pai do seu irmão Josué, um abraço. Jesus disse: quem quiser, primeiro, que não é obrigatório. É quem quiser, vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então o evangelho, ele é renúncia. Se não houver renúncia, não há salvação. Então estaremos estudando aqui, ó, a sutileza da relativização da Bíblia. Lamentavelmente, irmão Josué, muitos pastores estão já relativizando a Bíblia, né? Eu citei aqui o Ed René e vou citar o nome de outro. Caio Fábio, que é daí do Rio de Janeiro, irmão Josué sabe. Caio Fábio, atualmente este homem, ele relativiza a Bíblia. Ele não aceita que a Bíblia é inerrante, infalível, inspirada. Mas esse povo, que são adeptos da teologia integral, né? Parece que o nome é esse, né, irmão Josué? Existe a teologia na Igreja Católica, é a teologia da libertação, que já entrou também minando os pilares do cristianismo. E no meio evangélico tem a teologia da libertação, né? Na teologia da missão integral, me lembrei agora. Teologia da missão integral. Cuidado você, isso aí, irmão Josué. Cuidado você, evangélico. Você, cristão. Cuidado com este nome, que é bem bonito o nome, né? Teologia da missão integral. Que coisa linda, parece algo vantajoso. Mas isso aí é veneno misturado. É veneno na panela. Essa teologia da missão integral é uma teologia inclusiva. É uma teologia que eles dizem que é voltada para os problemas sociais, mas nesses problemas sociais está incluído lá o homossexualismo e muitas outras coisas que eles abraçam, aceitam, que eles ensinam que isso não tem nada a ver. Então tem muitos pastores aí se revelando. Ed René, Caio Fábio, Ricardo Goldin. Muitos pastores estão deixando de ser conservadores, estão deixando de defender a família, o padrão família instituído por Deus lá no Éden, que é o padrão heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Os três pilares da família. Os três pilares onde a família bíblica, a família instituída por Deus, está firmada nesses três pilares. A família é heterossexual, é entre homem e mulher, é a verdadeira família. Homem com homem não é família. É um par, é uma dupla, é uma pareia. Pode ser o que for, família não. Família é macho e fêmea. Tanto na natureza de animais, quanto a humanidade, a raça humana. Deus criou macho e fêmea, está escrito. E isso é irrevogável. É o padrão que Deus estabeleceu. Não é isso aí, irmão Josué? Macho e fêmea. A família é heterossexual. A família é monogâmica. Por que monogâmica? Porque o padrão de Deus é que cada homem tenha uma única mulher e cada mulher tenha um único marido. Esse é o padrão de Deus. No Antigo Testamento, alguns praticaram a poligamia.
mas não foi aprovado por Deus, não era com a aprovação de Deus. Havia até uma tolerância em certos casos, em certas culturas, mas não foi o padrão estabelecido por Deus. Quando Jesus foi questionado, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, quando Jesus foi questionado sobre o casamento, Jesus disse: ouviste como foi no princípio? Deus criou macho e fêmea. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, ali está o padrão, o modelo bíblico, o modelo de Deus é aquele. O que passar disso é, primeiro, invenção diabólica e desejo carnal do próprio ser humano, que também pratica e gosta de fazer o que é errado. Mas o modelo bíblico é macho e fêmea, casal heterossexual, monogâmico, um só marido e uma só esposa. Tanto é que Deus não criou 2 Evas nem 3 Evas para Adão. Deus também não criou 3 maridos para Eva. Deus criou um casal, e daquele casal constituiu a primeira família, e daquela família Adão já deixou de como seria as demais famílias. Quando Adão disse: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Adão falou isso, e Jesus repetiu isso quando foi questionado sobre casamento. Amém, irmã Aminadab? Então estamos falando aqui da lição da escola dominical, que vai ser domingo, a sutileza da relativização da Bíblia. Lamentavelmente, muitos pastores estão aderindo aí à teologia da missão integral e estão relativizando a Bíblia, não estão crendo mais na Bíblia, não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, não acredita na infalibilidade da Bíblia, não acredita na inerrância da Bíblia, e já estão proclamando um evangelho, entre aspas, né? Um evangelho light, um evangelho falso, um evangelho que acomoda o pecado. E tudo isso em nome do amor de Deus, porque eles falam que Deus é amor e esse amor de Deus aceita o pecador, mas eles não levam em consideração que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus disse lá em Isaías: deixe o homem maligno no seu caminho e se arrependa. Deixa eu ver se eu acho esse versículo. É importante esse versículo. Isaías. Eu acho que é 55, se não me falha a memória. Isaías 55, 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. A palavra converter significa mudar de rota, mudar de rumo. É dar uma meia volta. Se converter é dar uma meia volta. Você está indo no caminho errado, aí você percebe que está no caminho errado, aí você dá a meia volta e retorna. A palavra conversão é isso. Você está no caminho errado, você dá a meia volta, percebe que está errado, que o caminho que você está indo é um caminho de morte, destruição, é um caminho que vai te levar à perdição, e você reconhece isso, você dá a meia volta e se volta para Deus, porque Deus é o que pode perdoar, restaurar e transformar. Deus tem o poder para fazer isso. Então a Bíblia diz: deixe o ímpio, que foi o próprio Deus que falou, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar.
Esse é o evangelho que eu acredito. O evangelho que estão pregando por aí, que você vem como está e permanece do jeito que está, eu não acredito nesse evangelho aí não. É falso. É outro evangelho. Esse é o evangelho mentiroso. O verdadeiro evangelho liberta. O verdadeiro evangelho liberta. A verdadeira mensagem do evangelho traz libertação. Tem um versículo que o presidente usou na sua campanha eleitoral. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36, João 8,36, diz assim: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para o homem ter libertação, transformação e conversão, ele precisa conhecer a verdade. E a verdade está contida, impressa, ela está revelada dentro da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quando o homem conhece a Bíblia Sagrada e conhece, através da Bíblia você conhece a Jesus, porque é impossível conhecer Jesus sem conhecer a Bíblia. Porque tem gente aí que diz, mas eu amo a Deus, eu conheço Jesus, eu amo Jesus, mas ele despreza a Bíblia. É impossível. Jesus disse, eu e a minha palavra somos um. 1 João. Deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui. Acho que é o capítulo 5. Pronto, 5 e 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Já canta o cantor Sérgio Lopes. Tem uma parte de uma música dele que ele diz que é impossível você crer em Deus e na Bíblia não. Tem gente que diz que acredita em Deus, mas não crê na Bíblia. Como? Se é a Bíblia que revela. Se é a Bíblia que mostra o único Deus verdadeiro. As obras de Deus, o que Deus fez. A criação do mundo, a criação do homem. Deus agindo através da história da humanidade. Deus escolhendo um povo, uma nação para ser seu povo, propriedade peculiar. Desse povo, Deus fez com que nascesse Jesus, Salvador da humanidade. Tudo isso está escrito na Bíblia. Se você não acreditar na Bíblia, você não vai encontrar essas histórias bíblicas e verdadeiras em lugar nenhum no mundo. Porque isso aí está escrito na Bíblia e eu acredito no que a Bíblia diz. Então não podemos relativizar a Bíblia. Então deixa o alerta, cuidado com esses falsos pastores que tem milhares de seguidores no YouTube, milhares, que só pregam aquelas mensagens de autoajuda, mensagens light, mensagens que acomodam o pecado, mensagens que fazem com que você se sinta confortável com seu pecado de estimação, que te revela o amor de Deus, mas não aponta aonde está a sua doença, seu pecado, a sua iniquidade. Esses são falsos pastores. Porque a verdadeira mensagem bíblica revela para o homem onde está o problema dele. Que é o pecado. É a iniquidade. Então esses relativistas da palavra de Deus, esses falsos pastores, que têm milhares até de seguidores e muitos assistem e elogiam esses falsos profetas, eles não pregam mais contra o pecado. Eles não pregam mais santidade. Acabou-se. Não prega mais o que é santidade. E quando eles pregam santidade, eles pregam o universalismo. Irmão Josué sabe o que é. A doutrina do universalismo. Caio Fábio prega isso. Que recentemente ele lançou um vídeo aí, eu acho que foi ontem ou foi ontem, de que Judas foi perdoado por Jesus e Judas foi salvo. Isso aí é universalismo. É acreditar que no final todo mundo vai ser salvo. Que ninguém vai para o inferno. Tem pessoas que já acham que o inferno só vai para o inferno o diabo mesmo. Universalismo. Acha que Deus tem por obrigação, ou porque Deus é amor, porque está escrito que Deus é amor,
faz com que esse grande amor de Deus não condene ninguém, não castigue ninguém. Isso aí é antibíblico. E eu mostro na Bíblia. Lá em Apocalipse, Jesus disse... Deixa eu ver se eu acho esse versículo. Vamos mostrar se Deus castiga ou não. Apocalipse. Deixa eu ver se está marcado. Deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui, viu? 3:19. Apocalipse 3:19. Amém, irmã Minadab? Irmã Kátia, Maria. Apocalipse 3:19. Quem falou essa palavra aqui não foi um Zé Buchudo, não, viu? É isso aí, os pastores coachem suas palavras de autoajuda. Tá cheio, o YouTube tá cheio. Quem falou essas palavras aqui não foi Zé Buchudo, não. Foi Jesus. Jesus, após ressuscitado, após glorificado, quando ele apareceu a João na ilha de Patmos. Apocalipse, capítulo 3:19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí vem os falsos profetas aí de Araque, esses mentirosos, para dizer que Jesus não castiga ninguém, Deus não castiga ninguém, que o amor de Deus faz com que ele releve os nossos pecados e tal, e por aí vai. Mas a Bíblia que diz, Jesus disse, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. E ainda demais, tem um versículo aqui que ele disse que ia ferir e castigar. Deixa eu ver. Ferir até matar. Deixa eu ver se eu acho esse outro versículo aqui. Deixa eu ver se eu acho esse outro versículo aqui, onde Jesus diz que é isso mesmo, irmã Kátia. Muita gente se baseia no amor de Deus para acomodar os seus pecados, achando que esse amor ele vai livrar a pessoa do inferno se a pessoa não mudar de vida. Pronto, eu achei aqui Apocalipse capítulo 2, versículo 22. Olha aí, Apocalipse capítulo 2, foi Jesus também que falou essa. Apocalipse capítulo 2, versículo 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Versículo 23, olha aí. Quem falou foi Jesus, não foi Zé Buchudo, não. Viu? Quem falou foi Jesus. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jesus estava se referindo aqui aos que aceitaram a Jezabel como profetisa, ensinar e enganar os seus servos para que fornicassem e comeram dos sacrifícios dos ídolos, né? E Jesus disse aqui, ó, eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte. Acabou-se. De Gênesis a Apocalipse eu vejo um Deus que mata, um Deus que fere, um Deus que castiga, um Deus que pune. Foi assim com a cidade de Sodoma e Gomorra. E o apóstolo Pedro disse que tanto a cidade de Sodoma e Gomorra como a população do tempo de Noé são postas como exemplo que o Senhor destruirá os ímpios
porque o Senhor castigará, punirá toda a iniquidade que os homens praticam na terra. Lá em Apocalipse, lá no final, capítulo 20, me parece, fala do juízo, o grande trono branco, aonde todos comparecerão, grandes e pequenos, pobres e ricos, influentes ou sem ser influentes. Todos hão de comparecer diante do juízo de Deus para prestar contas daquilo que está escrito nos livros. Vai prestar conta das suas obras, todos que praticaram suas iniquidades. E a Bíblia diz que depois serão julgados e condenados e serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. E a Bíblia deixa bem claro que serão atormentados para sempre. Aí vem os mentirosos aí dizer que o inferno não existe, que o inferno é aqui, que morreu, acabou-se, que o amor de Deus é tão grande que não vai permitir ninguém para o inferno. Que conversa é essa? Se no mundo pecaminoso que a gente vive tem senso de justiça, todo mundo quer que um pecador, um estuprador, um pedófilo, a nossa alma anseia por justiça e deseja que ele seja punido. Quanto mais Deus que é santo, perfeito e puro. Se a gente pecador não tolera a iniquidade, imagina Deus. Então devemos ter cuidado aqui com a sutileza da relativização da Bíblia. Você que não frequenta a escola dominical, frequente, né? Existe no mundo atual, né, nos dias que estamos vivendo, que são dias difíceis, uma grande campanha contra a Bíblia, né? O próprio STF, aí eu acho que foi uma das ministras, não sei se foi Carmen Lúcia, que tinha assinado aí, ou foi decretado para que tirasse as Bíblias das escolas públicas, das bibliotecas públicas. Então existe uma grande campanha contra a palavra, porque a palavra ela tem poder, a Bíblia tem poder. Existem muitos ateus e materialistas que combatem contra a Bíblia, que estão movendo ação judicial para tirar símbolos públicos, símbolos religiosos de locais públicos, melhor dizendo, né? Então, no fórum, querem tirar o crucifixo, querem tirar a Bíblia das escolas. Agora, lá na escola pode o livro do Candomblé. Lá pode. Na biblioteca pública pode o livro do Candomblé. Tem história de Candomblé em livro infantil escolar. Eu já vi. A história de Iemanjá, do Tranca-Rua, da Pombagira, do Exu, não sei de quê. Aí pode. Mas a Bíblia eles querem banir, destruir, acabar, impedir, proibir a Bíblia Sagrada. Mas não conseguirão, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Podem fazer o que quiserem, não vão arrancar a Bíblia de nós até a volta de Jesus. Então existe um mecanismo aí, principalmente tem gente que não gosta que toque nesse assunto. Tem gente que não gosta. Mas é necessário falar. É necessário falar. Quem mais se levanta contra o cristianismo e contra a Bíblia Sagrada são o povo da esquerda. Já teve manifestação de esquerda aí, onde chutaram a Bíblia como se fosse uma bola de futebol. Já rasgaram Bíblia publicamente, já tocaram fogo em Bíblia. Então esse povo odeia a religião, odeia a Bíblia. Agora eles conseguem passar uma imagem que são amigos dos evangélicos, que gostam de cristãos, frequentam a missa, vão a uma igreja em tempo de eleição, mas é pura hipocrisia. Eles odeiam o cristianismo, né? Então, estamos num tempo onde estão querendo desconstruir, né, a sociedade e a família.
o modelo patriarcal que eles chamam a família de fundamentalista, modelo patriarcal. Eles querem destruir isso. Verdade, irmão Josué. Grande verdade. Jesus falou mais do inferno do que sobre o céu. Tem gente que nem sabe disso. Que Jesus falou mais do inferno do que no céu. Porque a vontade de Deus é que o homem não vá para lá, né? A gente sabe. É bíblico. A vontade de Deus é que o homem não vá para o inferno. Alguns vão, ou muitos vão, não é alguns. Quero até me corrigir aqui agora. Não é alguns que vão para o inferno, são muitos. Jesus disse isso. Né? Que são poucos os que se salvam. Justamente por causa disso. Porque o homem no seu egoísmo, na sua ignorância, na sua prepotência, ele não quer renunciar. Ele não quer abandonar sua prática. Ele quer que Deus lhe aceite do jeito que ele é e acabou-se. É por isso que criaram essas igrejas aí inclusivas, que é as igrejas dos homossexuais, como a Lana Holder, que foi uma grande pregadora, depois abandonou a verdadeira fé, entrou no caminho da apostasia, que a verdade tem que ser dita, fundou a igreja LGBT, onde muita gente está lá, porque não querem renunciar ao seu desejo carnal. Eles querem que Deus lhe aceite desse jeito. Tem que ser assim. É do jeito que eles querem. Então aí eles querem que Deus... E eles acham que Deus é obrigado a aceitar eles assim, acabou-se. Né? É o relativismo. A Bíblia para eles não vale nada. Só os textos que lhes convêm. Eles aceitam os textos que lhes convêm. Mas pode até existir igreja inclusiva. Pode até existir. E vai aparecer muito mais. Porque tem igreja que era alguns batistas aí históricas. E até alguns tipos de presbiterianos. Como já aconteceu em alguns outros países. Não a presbiteriana do Brasil. Mas já teve presbiterianas e metodistas em outros países que já aceitaram também a causa LGBT e já incluíram essa agenda globalista e já se renderam, né, a essa inclusão onde aceitam os pecadores do jeito que são, sem precisar de mudança, sem precisar de transformação e sem precisar de abandonar a prática homossexual. Algumas presbiterianas em outros países. Se você pesquisar aí na internet, você vai achar. É bom estar informado do que acontece no mundo. Então, algumas igrejas já aderiram a isso aí. Alguns batistas. Mas é verdade, igreja com balada, funk. É verdade. Mas a igreja verdadeira, que é a noiva de Cristo, ela se mantém de pé, firme e forte, combatendo contra o pecado, contra o diabo e contra todas as ideologias satânicas que se levantam contra a igreja, contra a família e contra a sociedade, porque o que esse povo quer é desconstruir a base é a família. Não existe sociedade sadia sem uma família sadia. Não existe uma sociedade estruturada sem uma família estruturada. Não existe igreja sadia e uma igreja estruturada sem uma família estruturada. A família é a base da igreja e a base da sociedade. A igreja é composta de famílias. E o plano de Deus para a família é a salvação de todos os componentes da família. Tanto é que está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Porque o plano da salvação de Deus não é para um único indivíduo da família. É para todos os componentes da família. Esse é o plano de Deus. Sabendo que nem todos serão salvos, a gente sabe disso.
porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. E Jesus disse que existia 2 caminhos, um largo e espaçoso. O caminho largo, fácil de andar nele, não precisa de regra nenhuma, cada um faz o que quer, e muitos entram por ele. Já o caminho estreito é apertado, é difícil, e poucos é que entram por esse caminho apertado e estreito. E o caminho é estreito e a porta também é estreita. E Jesus disse que poucos entram por esse caminho e entram por essa porta estreita. Mas ele disse, porfiai por entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito. Mas o plano de Deus para a família é salvar a toda a família. Família sadia, família estruturada, famílias bem ordenadas geram uma sociedade justa, uma sociedade equilibrada, uma sociedade mais honesta. E aonde é que está a base dos valores morais? No meio da família. Porque a responsabilidade primária de ensinar o que a Bíblia diz, de ensinar os bons costumes, de ensinar caráter, a personalidade do cidadão que está sendo formado, a principal responsabilidade é dos pais, não é do Estado. Hoje estão tentando criar leis para sequestrar os filhos do poder dos pais. Transferir para o Estado a educação dos filhos. Mas não é a professora na escola que tem que ensinar, né, irmão Josué? Irmão Josué sabe disso aí, ele gosta de afirmar isso. Não é a professora nem o professor que tem que ensinar para o teu filho a educação sexual. Não é a obrigação nem responsabilidade deles. É sua, pai e mãe. A escola tem que ensinar português, matemática, história, geografia. Mas a educação de educar os teus filhos é sua. Você que é pai e mãe. E quem é avô e avó também pode participar da educação dos filhos e netos. Porque o apóstolo, o pastor Timóteo, o jovem Timóteo, Paulo disse que ele foi instruído tanto pela mãe quanto pela sua avó. Então as crianças ela aprende ela aprende os bons costumes, a moral, a ética com a família. Tem que ser com a família. Você não pode transferir isso para outras pessoas, nem tampouco para a igreja. A igreja ajuda, o pastor ensina. A igreja tem a responsabilidade de ensinar, mas o principal responsável pela educação dos seus filhos é você, pai e mãe. É o principal. Tanto é que isso está enraizado dentro da Bíblia, isso aí. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse, eu conheço Abraão, que ele há de ensinar os seus filhos depois dele. Lá em Deuteronômio, Deus disse. Lá em Deuteronômio, Deus disse para os pais, capítulo 4, 5, 6, você vai encontrar isso aí, capítulo 7, Deuteronômio. Deus disse para os pais inculcarem a palavra de Deus na mente dos filhos, andando no caminho, sentado, se levantando, ao se deitar, ao se levantar. Inculcar é você. Você não vai abrir a cabeça do seu filho e empurrar dentro. É você fazer ele decorar. Tanto é que Deus disse, esteja na palma da vossa mão, na testeira diante de vós, nos umbrais da porta, escrito, para que eles aprendessem a temer a Deus, aprendessem a respeitar a Deus, a honrar a Deus. O maior legado, essa live ia ser bem curtinha, eu até disse à minha esposa aqui, vou fazer uma live aqui de 5, 10 minutos, é rápido, mas está se prolongando. E amanhã eu tenho que trabalhar. O maior legado que os pais transferem para os filhos, o maior legado que os pais podem deixar para os filhos após a sua morte,
não é uma boa casa, não é os bens materiais, não é uma fortuna no banco, não é uma fazenda, uma herança financeira. O maior legado que você vai deixar para o seu filho, para a sua filha, é o respeito pela palavra de Deus, é você partir dessa terra e deixar o seu filho, a sua filha servindo a Deus, é você deixar um bom cidadão na sociedade, que respeita as leis, mas primeiramente a Bíblia, porque existem leis que é aprovada na lei dos homens, mas vai de encontro à Bíblia, e quando a lei dos homens vai de encontro à Bíblia, a gente fica com a Bíblia. O STF, nessa lição aqui, foi na lição do domingo passado, fala aqui do STF, que o STF em 2011 decretou que homem com homem é considerado família. É a lei dos homens, mas não é a lei de Deus. Então eu fico com a Bíblia. Tem gente que diz assim, mas a gente tem que obedecer a lei dos homens. Tem que obedecer a lei dos homens desde que essa lei dos homens não fira e não venha de encontro com a lei de Deus. Mas voltando a repetir o que eu disse, o maior legado que você pode deixar para os seus filhos é a fé. É o compromisso dele com Deus. É você fazer com que o seu filho, a sua filha, ame a Deus, respeite a Deus, conheça a Deus. Quando Davi, o rei Davi, estava perto de morrer, ele chamou Salomão. Tu, meu filho, se esforça, ser homem. Tenha cuidado de andar por todo o caminho que andou teu pai Davi. Segue a lei do Senhor teu Deus. Obedece, lê, medita. Não te aparta da tua vida o livro dessa lei. Faz assim, assim, assim. Esse é o maior legado que os pais podem deixar para os filhos. Então, vou encerrar por aqui. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Vou deixar para meditação aí o Salmo 11, versículo 3. Veja o que diz aí. Salmo 11, 3 diz assim: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então temos que lutar para que os fundamentos não sejam destruídos. Porque estão tentando, estão forçando, estão minando os fundamentos sorrateiramente. E tem muita gente que está com o olho fechado, espiritualmente cego. Aí tem gente que diz, mas irmão, a Bíblia vai se cumprir de todo jeito, o mundo vai de mal para pior, a iniquidade vai aumentar. Concordo plenamente. Porém, não vai aumentar. A iniquidade não vai aumentar com a minha ajuda. A iniquidade não vai aumentar com a minha aprovação. A iniquidade não vai aumentar com a minha assinatura ou com o meu voto. De jeito nenhum. A igreja pode ser perseguida, mas não com a minha ajuda. Porque é uma incoerência terrível. Você orar para Jesus libertar drogados e você votar em político que é a favor da liberação das drogas. É você orar pela família e você votar em político que criam leis para combater a família tradicional. Isso é incoerência. É o mínimo que eu posso dizer, é chamar de incoerência. Para não ser indelicado. Devemos ter cuidado. Cristão não se envolve com política. É engano seu. Vivemos no mundo político. Querendo ou não querendo, participamos da política. Querendo ou não. Se você não votar em ninguém, você está participando da política. Por quê? Você vai no mercado,
comprar alguma coisa, a política está ali. Você vai na escola levar seu filho para a escola, a política está ali. A política é a gestão pública. Se eu me omito, alguém vai escolher no meu lugar. Se eu reclamo do meu governante e eu não votei em ninguém, eu deixei alguém decidir por mim. Então eu não tenho de que reclamar. Então é importante participar, é importante pesquisar, é importante investigar. Biblicamente a gente sabe que a iniquidade vai se multiplicar, a imoralidade vai aumentar, tem aumentado e vai aumentar mais. Mas a gente não pode aprovar, institucionalizar. Não podemos institucionalizar o pecado. O pecado existe. Sempre vai existir. Até a consumação dos séculos. Mas a gente não pode dar a nossa assinatura de apoio, de aprovação a certas condutas e práticas. Temos que ser constantemente o arauto de Deus contra o pecado. Temos que falar contra o pecado, temos que protestar contra o pecado, temos que denunciar o pecado. Tem um versículo lá na carta de Paulo, eu acho que é em Efésios, que diz assim: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Então a gente não vai condenar o pecador, porque não é responsabilidade minha, nem sua e nem nossa de condenar homem nenhum. Mas a gente tem que condenar as obras, as práticas. Tem gente que confunde as coisas e pensa, o irmão está condenando, o irmão está julgando. Não. Não podemos condenar homem nenhum na terra. Essa responsabilidade só pertence a Deus, que é o juiz. Mas, como cristão, devemos condenar as obras infrutuosas das trevas. O que é errado, continua sendo errado. Se for pecado, continua sendo pecado. Não podemos justificar o que é errado. Me lembrei de um versículo aqui, eu vou ver se eu acho. Não sei se está anotado aqui. É Isaías. Agora eu vou encerrar com isso. Encerrar com isso que eu quero dormir, que amanhã eu trabalho. Não sei nem se já é amanhã ou se já é hoje, que eu não sei nem que hora é essa. Vou encerrar com isso. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías 5 e 20. Olha aí que coisa. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. É a inversão de valores, é o que estamos vivendo hoje. Lá em Provérbio diz assim, ai do que justifica o ímpio e do que condena o justo. Então isso é a inversão de valores. A inversão de valores, a sociedade está vivendo isso, inversão de valores. Amém, irmão Leandro Batista? Um abraço, meu amigo. É isso aí, inversão de valores. Estão chamando do errado certo e do certo errado. E essa cultura maligna está adentrando dentro das igrejas. O que é certo, as pessoas rejeitam. E o que é errado, abraçam como se fosse certo. E ainda critica quem fala o que está certo. Querem condenar o justo e justificam o ímpio. Inversão de valores. Mas a Bíblia diz, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Hoje em dia, a família, no modelo bíblico, que é o modelo
lá do Jardim do Éden, que Deus criou macho, fêmea. E na Constituição Federal está escrito também que a família é o homem, a mulher e sua prole, que é os filhos. Esse modelo de família estão dizendo que é mau. Chamam de uma família patriarcal, família opressora, é a família que oprime a sociedade. Eles querem jogar as desgraças que acontecem na sociedade todinha nas costas da família, como se a família fosse culpada, como se o pai fosse culpado, a mãe fosse culpado pela forma que educou os filhos, reprimindo. Mas isso é uma falácia, é uma mentira satânica. Não caia nessa história. Não deixe ninguém se intrometer na educação que você dá aos seus filhos. Ninguém tem o direito de se intrometer na forma que você cria seus filhos. Seja rígido do seu jeito. Ensine do seu jeito, do jeito que você aprendeu do seu pai, do jeito que você aprendeu do seu avô. Ensine aos seus filhos. Claro que não se pode espancar o filho, tirar sangue do filho, deixar roncha. Não é isso. Mas eduque o seu filho da forma que você aprendeu. Algumas coisas do passado realmente precisou mudar, né? Existia muitas ignorâncias, muitas grosserias do passado que a gente vai amadurecendo, vai aprendendo. Mas o padrão da ética, da moral, dos bons costumes, da educação cristã, a educação cristã é responsabilidade sua transmitir isso para os seus filhos, e você não deve deixar ninguém se intrometer nessa educação. Nem um professor, nem a diretora da escola, nem o diretor, nem ninguém. Porque é responsabilidade dos pais. E eu não aceito. Eu estou lendo um livro ali, que eu até já indiquei. Estou perto de acabar. O nome do livro é Ideologia de Gênero. Comprei na CPAD. É muito bom. Porque não só abrange a ideologia de gênero, abrange muitas outras coisas. Onde diz para nós que é nosso dever, como família, como pai e mãe, educar os seus filhos. Não deixe o professor, a professora, como aconteceu em alguns estados aí, que tem gente que nega e diz que isso não existe na escola. Não existe. Não existe como Plano Nacional da Educação, porque foi rejeitado. Agora, como atividade extracurricular, estão colocando por debaixo dos panos. Alguns professores aí perversos, alguns nojentos aí, estão por debaixo dos panos em algumas escolas ensinando a educação sexual. E nessa educação sexual aí eles colocam no meio homossexualismo, incentiva o menino a vestir roupa de menina, incentiva a menina a vestir roupa de menino, incentiva o menino a botar um batom, incentiva o menino a dar um beijo na boca do outro. Você acha que eu estou exagerando? Está achando que é mentira? Busque informação. Pesquise. Pesquise o que eu estou dizendo. É muito sério isso. Existe isso. Tem professores que agem desse jeito. Porque eles querem desconstruir a tua família. Aí qual é a tua responsabilidade como pai e como mãe? Acompanhe o que está sendo ensinado. Né? Se o pai trabalha muito, não tem tempo, a mãe faça isso. Pegue o livro do seu filho. Pegue as atividades que a professora passou. Eu li ali no livro que teve uma professora, me parece que, não sei se foi em Minas Gerais ou foi em outro estado, que fez uma atividade para criança de 9, 10 anos. É isso aí, irmão Josué. Irmão Josué é bem instruído sobre essas coisas aí. A sexualização de criança existe para transferir o afeto dos pais para o parceiro. Exatamente. Teve uma professora aí, que isso aí virou caso até de justiça,
que passou uma atividade para crianças de 9 a 12 anos, ensino infantil, uma atividade relacionada a assuntos sexuais, com perguntas do tipo: o que é sexo oral, o que é sexo anal, o que é relação homoafetiva. E eu repito, para criança de 9 a 12 anos. Você pode até achar que é teoria da conspiração, mas o que eu estou falando são fatos. Se você pesquisar na internet, você vai achar isso aí. Se você pesquisar, você vai achar que houve esse caso no Brasil. Né? Professores, teve um vídeo aí recentemente de um professor dançando aí, se requebrando, um professor. Nada contra, que eu não sou homofóbico. O homossexual, ele tem que ser respeitado como ser humano. Mas tem uns que não se dão ao respeito. Ficou se requebrando aí, dançando umas danças sensuais numa classe de crianças de ensino infantil, numa festividade que teve. Aí me diga, um homem desse merece respeito? Merece o meu respeito? De forma alguma. E nem ele tem o direito de fazer isso. Se acontecer isso na sua escola, na escola do seu filho, da sua filha, você tem direito de acionar a justiça. O Estatuto da Criança e do Adolescente condena isso aí. Entendeu? Então, não é tempo de a gente ficar mais tapado. Não é tempo de a gente ficar na ignorância. Tem muita gente que está com o olho tapado, joga filho no mundo e deixa o mundo educar. E depois lá na frente fica perguntando onde foi que eu errei. Onde foi que errou? É sério isso? Então a gente tem que, a responsabilidade da gente é muito grande, viu? Não pense que ser pai é só vou botar um filho no mundo e acabou-se. Ou ser mãe é botar um filho no mundo e deixar na casa de Beltrano, Cicrano. Vou conquistar a minha vida, vou ter que trabalhar, vou fazer isso. E joga os filhos na casa de Beltrano e Cicrano e deixa pra lá e cada um. Depois lá na frente o preço é grande, viu? O preço é alto. Mas é isso aí. Deus abençoe a todos. Obrigado aí aos irmãos que participaram aqui, me ouvindo, tiveram a paciência de me ouvir. Eu não sou sábio, eu sou leigo, mas estou procurando me informar de alguma coisa. É verdade, irmão. A televisão foi uma das maiores responsáveis. Quando surgiu a televisão, seu irmão Carlos, quando surgiu a televisão, né, que depois foi introduzida várias educações, várias programações na televisão, de lá para cá, a televisão ela revolucionou a sociedade, né? Revolucionou a sociedade. Revolucionou o mundo, a televisão. O comportamento da sociedade. E hoje em dia tem uma coisa pior do que a televisão, a internet. É muito boa a internet. É através da internet que eu estou fazendo essa live. A internet traz muito conhecimento, pesquisa, é muito bom. É uma excelente ferramenta. Porém, é a mais minada. A internet é a ferramenta mais minada pelo mal. Onde pessoas que não têm um filtro do que é certo e do que é errado, que é principalmente as crianças e adolescentes, que não tem aquele filtro do bom senso de discernir o que é errado e o que é certo e absorve tudo. Então a internet é um campo minado. Um dia desse eu estava conversando com o irmão Josué pelo Zap e ele me disse uma coisa que é muito importante. Ele disse: na minha casa, minhas filhas, não sei nem se ele tem filho também, mas ele disse: ninguém tem o celular com a senha bloqueada, eu tenho acesso. Foi isso, irmão Josué? Já estou indo. Aí ele disse: eu tenho acesso à senha do celular das minhas filhas,
tenho acesso à senha do computador e todas as atividades, tudo que eles mexerem na internet, eu tenho que ver o registro e é proibido apagar o registro do que pesquisaram. E eu achei isso aí muito importante e já absorvi esse exemplo para a minha vida. Porque o perigo, às vezes, está dentro de casa e você nem sabe. Seu filho, sua filha, em altas horas, mexendo na internet, sem ter o seu acompanhamento, a sua fiscalização, a sua revisão, a sua observação, pode estar sendo aliciado, enganado, tapeado e muitas outras coisas podem acontecer. É importante. Eu já disse a minha filha aqui, tem 5 anos, 6. Tinha até um celular velho ali que ela mexia, eu escondi. E eu disse a ela que criança não pode ter celular. Criança não pode ter celular. Na idade dela, não. Quando ela tiver maiorzinha... Ei, eu só jogo no celular, não faço mais nada. Só dá pra jogar só no meu celular. Tão quebrado que ele tá. Ela só joga no celular. Mas não é bom. Para a saúde e para o desenvolvimento da criança não é bom. Mas lá na frente ela vai ter o celular dela. Mas aí... Você não escondeu, você colocou lá em cima do guarda-roupa que eu vi. Então quando ela crescer e tiver o celular dela, eu vou ter acesso à senha. Né, Isabela? Eu vou ter acesso à senha. Não, eu vou pedir pra mim botar a mesma senha daquele meu celular que tá lá então, em cima do guarda-roupa. Temos que ter acesso. Para poder saber o que é que os filhos estão mexendo, né? Então Deus abençoe a todos. Boa noite. Fiquem todos. É isso aí, irmão Josué. Depois de 12 anos, é o ideal e monitorado, exatamente. Tem gente até que ignora, né? Pensa que a pessoa é um ditador, é um machista, um ignorante, um bruto. Não é. Não é. É cautela, proteção, amor. Amor é isso. Proteção, cautela, vigilância, prudência. Faz parte. Faz parte do amor que os pais têm pelos filhos. Amém, irmão? Irmã Kátia Maria Nunes Machado. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus a todos. Fiquem todos na paz. Tenham todos uma boa madrugada. E para os que são pais, um feliz dia dos pais. Deus abençoe a todos.